Bom dia, turma. Vamos finalizar o segundo livro falando sobre o México. O México ele é o último país que nós estaremos falando sobre a América do Norte. E ele é um país desenvolvido e muito interessante. A começar pela sua regionalização. Ele faz parte da América do Norte, só que na regionalização histórico-cultural ele é visto como integrante da América Latina. Ele está na América do Norte, que geralmente esse América do Norte a gente vê como os maiores expoentes, Estados Unidos e Canadá, que foi o que nós estudamos, mas por que ele é considerado da América Latina? Porque ele foi colonizado pelos espanhóis e não pelos ingleses, como os Estados Unidos e o Canadá. Então a gente considera o México, mesmo sendo da América do Norte, da América Latina também. Ok? E essa região elas eram ocupadas pelos maias, astecas, e nós já estudamos sobre isso. Vocês têm conteúdo sobre os maias, os astecas no caderno de vocês, então dê uma olhada. E essa sociedade ela foi colonizada pelos espanhóis, ok? Então, os espanhóis eles colonizaram essa região na sua colonização de exploração. Não foi uma colonização de povoamento. Eles foram destruídos, né, pelas colonizações que nós já conhecemos, os índios, os nativos, os astecas, os maias, todo mundo, em qualquer classificação que você queira dar, todos eles eram inferiores aos europeus em questão militar e também eles não tinham anticorpos para as doenças que as populações europeias trouxeram para os mexicanos. Então, eles foram completamente dominados pelos espanhóis e, como eu disse a vocês, essa foi uma região que sofreu um processo de colonização de exploração. Então, os espanhóis chegavam nessa área e eles estavam apenas explorando o ouro e as matérias-primas desse país. Então, a gente pode dizer que o México era simplesmente o fornecedor de matérias-primas para a Espanha. Então, tudo que era de valioso no México, os espanhóis eles confiscavam e levavam para o seu território. Aí desenvolveram algumas regiões como mineração, agricultura e algumas terras ali que começaram a ficar prósperas no período de colonização, ok? Vamos lá. Dessa forma, com a colonização, as riquezas do país foram exportadas para a Espanha. E a colônia, ou seja, o México, começou a sofrer algumas desigualdades sociais e uma concentração de terras. Então aqui a gente vê um processo muito semelhante que aconteceu aqui no Brasil, ok? Com a colonização de exploração, só que dos portugueses, uma desigualdade social muito grande e uma concentração de terra por aqueles que tinham dinheiro. A ampliação de grandes latifúndios é concentração de terras, está relacionada ao aumento da expulsão dos índios e de suas terras e a intensificação do sistema de encomenda, em que os proprietários rurais exploravam os trabalhadores por meio do endividamento, de modo que estes não recebiam salários. Então eles eram praticamente escravos. E como eles estavam expulsando os índios, quem era dono das terras teriam terras maiores ainda. Ok? É óbvio que isso gerou várias revoltas, a população não ficou satisfeita com isso e eles fizeram algumas medidas para que a população abaixasse um pouquinho o ímpeto. Aboliu o escravo, abolia a discriminação contra os índios, entre algumas coisas. Só que a população estava muito insatisfeita e em 1821 o México adquiriu a sua independência. Mas não se enganem, por que eles quiseram a independência? Porque a elite, os poderosos, quem tinha dinheiro, estava insatisfeita com a administração feita pela metrópole. Quem é a metrópole? A Espanha. E temia que as pessoas
fizesse um movimento de independência, ou seja, a grande população, e acabasse com os seus privilégios. Privilégios de quem? Da elite, ok? Bom, depois dessa independência, o México ele ficou muito fragilizado economicamente e politicamente também. Então eles ficaram perderam muita força ali e eles têm um vizinho muito indigesto chamado Estados Unidos. Então os Estados Unidos eles foram comprando territórios, comprando, invadindo, anexando esses territórios. Eles compraram grande parte do território do México. Então todos esses estados que vocês estão vendo aqui dos Estados Unidos, Califórnia, Colorado, o Texas, tudo isso era do México, ok? Isso aqui não era dos Estados Unidos. Só que como eles estavam enfraquecidos, os Estados Unidos foi lá e comprou esses territórios, esses estados, incluindo a Califórnia, que é lindo, maravilhoso, para os Estados Unidos. O livro fala que eles compraram, mas na real é que eles compraram meio que na bala mesmo. Aí nós vamos falar sobre os aspectos sociais do México. O México tem uma população muito grande, 127 milhões de pessoas, e a densidade demográfica são 65 pessoas por quilômetro quadrado. Mas, em algumas regiões, tem 500 pessoas por quilômetros quadrados. É como se em cada quilômetro quadrado tivesse 500 pessoas. Imagine quantas pessoas em uma quantidade de espaço muito pequeno. Então, é muita gente em um local só. Então, isso leva a crer que a população do México está distribuída no seu território de uma forma desigual, como é mostrada no mapa a seguir. Nos locais que está bem vermelho é onde tem uma grande concentração de pessoas, aqui na fronteira com os Estados Unidos e aqui na cidade do México, e os outros locais é onde tem uma quantidade de pessoas bem menor em relação ao restante. Então vocês veem que aqui tem muita gente, aqui tem muita gente, aqui tem muita gente, e nesses locais mais claros, que a maioria do território não tem. Bom, durante 50 até 80, o país ele ficou em crescimento vegetativo, ou seja, estavam nascendo uma quantidade considerável de pessoas, mas depois dos anos 80 a taxa de natalidade diminuiu. Isso a gente já estudou naquelas pirâmides etárias, ok? Aí aqui nós temos uns dados que mostram que no México a saúde, educação, emprego está melhorando, mas ainda assim, em comparação com os outros países da América do Norte, ele está abaixo. Então nós temos expectativa de vida, IDH, acesso à água, a rede sanitária, alfabetização e a renda. O México ele está abaixo em tudo dos Estados Unidos e do Canadá. Olhem a renda, a diferença entre ambos: 43 mil, 56 mil e 8 mil. Então o México ainda está bem abaixo dos Estados Unidos e do Canadá. E muito desse fator de ele estar abaixo, ele é explicado pelas colonizações de exploração. Lembrando que a colonização dos Estados Unidos e do Canadá foi uma colonização de povoamento, ok? Vocês não podem, em hipótese alguma, sair do oitavo ano e não saber a diferença entre exploração e povoamento. Novamente, tem no caderno de vocês, ok? Tem um monte de vídeo no YouTube, já expliquei em sala de aula, vocês não podem passar do oitavo ano sem saber disso. A área a população no México ela está completamente urbanizada, 79% da população vive em área urbana, e a capital do México é a Cidade do México. É uma cidade enorme, com 20 milhões de pessoas, e essa é essa cidade que vocês estão vendo aqui, considerada por muitos uma cidade global. Ok, é uma cidade muito desenvolvida, é o centro do país, né?
Então não é de se jogar fora, é realmente um local muito bonito e desenvolvido. Vamos lá. Os aspectos econômicos do México, a população economicamente ativa, ela está em sua maioria no setor terciário da economia. Os três setores da economia, primário, secundário e terciário, vocês também têm que saber obrigatoriamente quais que são, ok? Eu vou explicar para vocês mais uma vez na aula de tarde e vocês têm isso no caderno de vocês. A maioria da população ela está no setor terciário, que é o setor de vendas e de comércio. O setor primário, que é da agricultura, pecuária, que é a agropecuária, tem sérios problemas com a produtividade, porque 60% do território do país é de um clima árido, ou seja, um clima seco. Então isso dificulta bastante a plantação. Além de haver muitas regiões montanhosas. Tais fatores naturais reduzem a oferta de terras agricultáveis, prejudicando assim a produção. Bom, outro problema que o México tem é a concentração de terras, na verdade, como eu disse lá na frente, no começo da aula, desculpa. A concentração de terras no México é igual aqui no Brasil. Muita gente não tem as terras e pouca gente tem muita terra. Significa que os ricos têm uma grande quantidade de terra e os pobres não. Eles tentaram reduzir isso com uma reforma agrária. Pesquisem o que é uma reforma agrária. Vocês também não podem sair sem saber o que é uma reforma agrária. Vou explicar isso à tarde também. E até os dias atuais, essas terras que são menos férteis são destinadas a algumas aldeias comunitárias. Mas o local que é fértil mesmo está sendo usado pela elite. Vamos lá. Aqui. Pronto. E essa produção, ela é muito grande no México. Essa produção agrícola, agropecuária, ela está sendo responsável pela exportação desses produtos e geralmente esses produtos são exportados para os Estados Unidos, ok? Então eles são privilegiados, entre aspas, de ter uma proximidade com os Estados Unidos, facilitando a sua exportação. Vamos lá. Eles são um produtor de ovinos e bovinos. Essa atividade pecuária serve muito para abastecer não só o mercado interno, como o mercado interno também. Só para vocês verem como essa atividade é relevante, ela é 25% da população economicamente ativa e movimenta 33% de todo o PIB mexicano. Aqui. O extrativismo mineral, o que é o extrativismo? Extrair matérias-primas também é muito relevante para a economia mexicana. Esses recursos que eles encontram nas regiões chamadas sierras são prata, que ele é o primeiro produtor no mundo, chumbo, cobre, ouro e zinco. Então eles têm uma grande quantidade de produtos que são extraídos, produtos naturais que fazem com que sua economia também continue de uma forma bastante significativa. As principais indústrias que o México tem são as automobilísticas, as siderúrgicas, as químicas, petroquímicas, têxteis e alimentícias. Então, no que diz respeito às indústrias, o México está crescendo bastante. Também a produção de petróleo, que abastece não só as usinas do México, como as usinas dos Estados Unidos também. Eles estão tentando fazer com que essas indústrias cresçam bastante, principalmente por causa que no México eles têm uma área que é chamada de Zona Franca. Essa Zona Franca ele tem taxas alfandegárias muito praticamente inexistentes. Então o que acontece?
nessas áreas as indústrias ela paga menos imposto, não tem taxa de exportação de mercadoria, a mão de obra é muito barata e o que acontece é que não só os Estados Unidos, como outras indústrias estrangeiras instalem suas indústrias nessa zona franca, fazendo assim várias indústrias em um local completamente industrializado. Tranquilo, galera? E isso também é facilitado pelo NAFTA. O NAFTA é um bloco econômico de livre comércio para facilitar as relações comerciais entre os países desse bloco. Isso acontece muito. Tem o NAFTA na América do Norte, tem o Mercosul aqui na América do Sul, tem a União Europeia lá na Europa. Então isso sempre acontece. É falado aqui, ó. Assim como outros blocos, o NAFTA visa a integração comercial entre os países membros, por meio da redução de tarifas alfandegárias sobre importações e exportações. A alfandegária tem a explicação aqui, ok? Então, desde que foi criado esse NAFTA, aumentou bastante o número de indústrias lá no México, principalmente indústrias maquiadoras. O que são indústrias maquiadoras? São indústrias que só montam o produto. Esses produtos eles são feitos em outros locais, chegam no México e são montados, ok? Favorecendo bastante a economia do país. Bom, entrou bastante indústrias lá no México, só que eles ficaram muito reféns da economia dos outros países do NAFTA, quem são os Estados Unidos e o Canadá. Então o México ele sofre esse probleminha. Ele se desenvolveu, mas ele ficou muito dependente desses dois países, ok? Vamos lá. O crescimento na década de 90 foi pequeno porque eles precisaram investir na sua infraestrutura e na sua indústria. Então a crise de 2008, que a gente viu no capítulo passado, quebrou o México, fazendo com que houvesse uma quantidade de desemprego muito grande. Bom, eu falei para vocês que esse bloco ele tem uma livre área de comércio. Bom, livre área de comércio em mercadorias, ok, pessoal? Não de pessoas. O México ele sofre um problema muito grande que é a fronteira com os Estados Unidos. Bom, como os Estados Unidos têm salários melhores, qualidade de vida melhor e muita desigualdade no México, então esses mexicanos eles são atraídos a se mudar do México para os Estados Unidos. E isso é um problema muito grande, principalmente porque os americanos odeiam isso. Os americanos são muito preconceituosos, principalmente com o mexicano. Eles são xenófobos, são muitas vezes racistas, enfim, eles não são fãs mesmo dos mexicanos. Então isso traz problemas como a construção de muros, como vocês estão vendo aqui, ó, entre um país e outro, ok? Então isso é um problema de fronteira, ilegalidade, imigrantes ilegais muito frequente lá entre os Estados Unidos e o México. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele até prometeu construir um muro entre a fronteira do México com os Estados Unidos para tentar evitar essa imigração ilegal. Ok, gente? Então, essa foi a aula sobre o México. Eu vou deixar no plural as atividades para vocês responderem e a gente se encontra no período da tarde.